Olá pessoal, aqui é Eduardo Lemos. O vídeo de hoje é sobre um serviço que está bombando em 2019 lá na Qualiconte, que é a nossa empresa de cálculos judiciais, que é recálculo de financiamentos bancários, empréstimos, consignado, compra de imóvel, tudo que envolva dinheiro a juros. Basicamente é isso. Então esse é um vídeo complementar de uma publicação que eu escrevi textualmente explicando os princípios técnicos necessários para o recálculo desse tipo de contrato. Só que muitas pessoas pediram um vídeo, já que muita gente tem mais sinergia com a palavra falada do que ler, parece maçante tecnicamente, mas a coisa não é tão complicada nem tão técnica assim. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar por quê. Basicamente, todo o valor, né, que você pega de empréstimo em bancos, financeiras em geral, você tem a cobrança de juros. Os juros são o quê? Os chamados juros remuneratórios. O que eles fazem? O juro remuneratório nada mais é do que o pagamento do aluguel pelo empréstimo do dinheiro. Tecnicamente falando, é a remuneração pela ausência de liquidez. Esse dinheiro passa a estar no seu bolso, ao invés de estar no bolso do seu credor, que te emprestou o dinheiro. Se ele te emprestou esse dinheiro, é como você quando aluga um imóvel, você não paga aluguel? Paga. Então você paga o aluguel do dinheiro, esse aluguel do dinheiro é juro remuneratório. Que taxa é essa? Em termos percentual, todo juro tem um percentual, né? 1%, 2%, 3%, sobre o que? Sobre o valor do empréstimo. A taxa é livre. Não existiu até muitos anos, há mais de 10 anos atrás, você tinha uma limitação constitucional para o percentual aplicado de juro remuneratório e não existe mais esse tipo de limitação. Então, a princípio a taxa é livre. Mas não é bem assim porque nada no Brasil é muito simples. Então você ainda tem, por exemplo, a lei de usura, que é uma lei da década de 30, que ainda existe até hoje. Não foi revogada nem nada. Então você tem alguns aspectos, a usura seria o que? Seria a desproporcionalidade entre o recebimento do tal do aluguel pelo credor em face do devedor. Então você cai num ambiente meio interpretativo da justiça, tá? E não é aqui, eu não sou advogado, eu sou contador, não é minha função interpretar a legislação, mas sim os aspectos técnicos. Então, em termos simples, básicos, objetivos, você tem um contrato de empréstimo. Um exemplo, tá? Você, financiamento de imóvel. Você pegou um valor emprestado para comprar o seu primeiro apartamento, seu primeiro imóvel. Você, Eduardo, eu estou pagando muito, os valores estão crescendo e eu acho que estou pagando muito de juros. Eu peguei 200 mil emprestado até agora, já paguei 400 mil, estou na metade do empréstimo ainda. Eu posso recalcular o meu contrato? Depende. Recalcular o contrato em face do que a justiça, dos tópicos que nós vamos tratar, e peço até perdão do vídeo ser um pouco longo, mas é porque não tem como dizer tudo muito rapidamente, de maneira assim mais simples possível. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sei que vídeo longo é ruim. Mas vamos lá. Recalcular o contrato em face dos tópicos fundamentais técnicos, todo contrato pode ser recalculado. A pergunta é se vale a pena. Então, eu vou começar dentre os 4 tópicos que nós vamos tratar. Os três são principais, são os 3 primeiros. Eu vou tratar do maior, ou seja, o que dá mais diferença em benefício do devedor, até o que dá menos diferença. E você tem que olhar para esses pontos, esses tópicos, e confrontar isso com a sua situação objetiva para ver se vale a pena. Tópico 1. Taxa nominal de juros. Como eu disse lá atrás, o juro remuneratório é o empréstimo, é o aluguel pelo empréstimo do dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que ver é a minha taxa contratual, a taxa do contrato que eu assinei, é uma taxa maior do que eu poderia obter com uma ação judicial? E aí a gente vai para o tal do terreno interpretativo. O que a justiça hoje tem interpretado bastante com relação à taxa nominal de juros é a aplicação de teto, limite, com a taxa média de mercado.
O que é taxa média de mercado? Existe essa cesta, esse índice oficialmente falando? Não existe. A taxa média de mercado não é como o IGPM, como o INPC, que você vai na internet, é um índice oficial e ele existe percentualmente falando. A taxa média de mercado é um estudo que é feito e publicado pelo Banco Central do Brasil, onde ele um site especial do Banco Central, que são as séries históricas de índice, ele faz um apanhado geral de todas as operações de crédito e dos índices médios praticados no Brasil inteiro. É um mundo. Você tem todas as operações ali. Operação para pessoa física, para pessoa jurídica, para cartão de crédito, para capital garantidor, para capital de giro, para empréstimo de imóvel. É um mundo de coisas. O que você tem que fazer ou contratando algum profissional que faça, buscar lá na tal da taxa média de mercado do Banco Central, isolar no mês da assinatura do contrato e comparar taxa do Banco Central com taxa do contrato. Então, um exemplo, se na taxa do Banco Central a taxa média está 2%, por exemplo, ao mês para a operação do seu contrato, e no seu contrato está 4%, então você tem uma grande chance de revisão do contrato com uma diferença bem substancial, já que você está pagando o dobro de juros. Então, se você vai lá, novamente, um segundo exemplo, se você vai lá, a taxa média do Banco Central está como 2%, no seu contrato está como 1,5%. Por esse tópico, aspecto taxa nominal de juros, você dificilmente vai ter elementos técnicos para fazer o recálculo. Mas isso te impede de recalcular? Não impede, porque nós vamos agora para o tópico 2, que é o quê? Descapitalização de juros. Esse assunto é um mundo, então eu realmente sugiro que você veja a minha publicação, leia, porque lá tem inclusive exemplos práticos e links para outros artigos sobre essa matéria. Vá lá em edulemos.com.br que você vai achar essa minha publicação em artigos. Então, descapitalização de juros. Todo valor pego e emprestado, ele tem o que? Uma série de pagamentos. Você paga, por exemplo, pega um valor para pagar em 60 vezes. Você já notou que os valores são iguais? Por que eles são iguais? Porque foi feito atrás desse cálculo, para te dar o valor da parcela, foi feita uma coisa chamada tabela de amortização, que normalmente é a price. O nome dessa tabela de amortização é a price. O que essa tabela faz? Ela faz com que o valor do capital, do que você pegou emprestado, mais o valor dos juros, que é o tal do aluguel do dinheiro no tempo, através de cálculos matemáticos, cálculos atuariais, eles resultem no mesmo valor de parcela ao longo da quantidade de parcelas contratadas. Existe só a tabela price, Eduardo? Não, você tem, por exemplo, outras tabelas, como a SAC, né? Que é uma tabela que dá o valor da parcela decrescente ao longo do tempo. Mas você tem a price, principalmente a price, que é a mais utilizada em termos de mercado. Da tabela price, você tem estudos contra e a favor se a tabela price capitaliza os juros. Esse assunto já chegou, inclusive, ao STJ, ao STF, em várias esferas. Mas o objetivo aqui não é saber se capitaliza ou não se capitaliza os juros, ok? Isso eu vou deixar para os técnicos. No contrato, você pode ver objetivamente o que? Você pega o seu contrato, vai ter lá uma coisa chamada 7, né? Que é uma tabela que tem dizendo lá o valor que foi emprestado, taxa nominal de juros, o valor da parcela, um monte de coisa. Você vê lá a taxa nominal ao mês, compara com a taxa nominal ao ano. Se você multiplicar a taxa nominal ao mês por 12, que são 12 meses, tem que dar um valor. Os do contrato sempre estão maiores. Por quê? Porque se utiliza o juro capitalizado, não na price, para se jogar na price. Por quê? Porque os bancos em geral pegam a taxa nominal mensal e elevam a 12, não multiplicam por 12. Quando você eleva alguma coisa, é o tal do juro capitalizado ou composto. Aí você lê lá, que lá tem toda a explicação nesse meu artigo. Então, sim, todo contrato tem juro capitalizado, sim. Só que a diferença, somente por esta matéria, não é tão grande assim.
Então nós vamos para a terceira hipótese, que é a exclusão de parcelas tidas como indevidas. Então é outra nuance que é um mundo de interpretação jurídica sobre o que tem que ser excluído, mas o normal é excluir tudo, todas as parcelas embutidas no contrato onde o credor não teve total ciência informacional da presença delas. Então você tem, por exemplo, seguro, taxa de avaliação de crédito, em imóvel, você tem imóvel usado, você tem a taxa de avaliação do banco do imóvel. É um mundo de taxa que você vai ver lá, tá nas letras miúdas ou nesse quadrinho resumo do empréstimo tal do 7. O que normalmente a justiça não autoriza retirar? O IOF, porque o IOF é o que? É um imposto. Então, a princípio, todo mundo no Brasil tem a obrigação de saber sobre os tributos. Por mais que o Brasil seja campeão nas siglas e nos números, a princípio é obrigação sua, minha, nossa, saber dos impostos incidentes sobre qualquer operação e o IOF incide sobre qualquer empréstimo e é responsabilidade de pagamento do credor. Então, normalmente, não se retira isso. Dependendo do contrato, as taxas são substanciais, a retirada delas dá uma diferença. Então, também pela terceira hipótese, todo o contrato, ou praticamente todos, tem diferença. Nós vamos então para a quarta e última hipótese, que é isso, auxílio de um colega que vai estar aqui no crédito. Eu estou esperando a matéria técnica dele, que ele me abordou no Facebook, dizendo que tem essa quarta hipótese. Então já vou ventilar aqui no vídeo, que é o Jader, acho que é o amigo Jader, ele vai mandar isso e eu vou englobar no meu artigo, que é o cálculo equivocado do IOF em termos percentuais. Rapaz, isso é letra miúda, porque ninguém pega o contrato e vai recalcular o IOF. Então fique atento, vem aí a quarta hipótese, originalmente eram 3, vem a quarta, colaboração de um amigo contador, brevemente vai estar lá englobado no meu artigo. Então basicamente é isso. Você tem dúvida? Vai contratar alguém para fazer um recálculo de contrato e, repito, qualquer tipo de valor a juros se aplica a toda essa história nesses quase 13 minutos de vídeo. E isso aí a gente faz cálculo de recálculo de financiamento de tudo, rural, urbano, cartão de crédito, tudo. Mas, se você for contratar alguém que não seja Qualiconte, lá na Qualiconte a gente faz isso já de maneira orgânica. Peça primeiro para avaliar as 3 hipóteses que eu disse aqui, para você não dar a falta de sorte de pagar um valor, e são cálculos que custam bem mais caro, você pagar o valor e no final ter uma planilha com uma diferença menor do que você pagou de honorários, e isso acontece, e acontece muito. Qualquer coisa, sabe como me achar, eduardo.lemos@qualiconte.com.br ou edulemos.com.br. Saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.